Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo, no capítulo 17, a partir do versículo 8. Senhor. Êxodo 17, 8. A vitória sobre os amalequitas. Diz assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minha mão. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Vou ler novamente. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permanecessem firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou, pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar. Santo e eterno Deus, estamos diante da Tua palavra e dependemos totalmente do Senhor, do Seu Espírito, para que possamos compreender e aplicar, ó Deus. Peço que o Teu Espírito Santo esteja aplicando a cada um de nós a palavra, possamos compreendê-la conforme o Senhor a tem para cada um de nós. Pedimos a unção do Senhor para transmitir e a unção para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. O povo tinha acabado de sair do Egito, eram escravos, né? Tinham acabado de sair do Egito. Faraó praticamente, depois das pragas, liberou o povo, só que foi atrás do povo, tentando destruir o povo, se arrependeu, né? Mas Deus promoveu libertação, e eles passaram pelo mar em seco, embora o exército de Faraó fosse consumido pelas águas. E eles passando pelo mar, eles então, ali iniciava-se a caminhada deles até a terra prometida. Que terra que era essa? Era uma terra que manava leite e mel, era terra de bênção, só que tinha que passar pelo deserto primeiro, né? Isso, as promessas de Deus estavam lá na frente, mas Deus estava acompanhando aquele povo. Mas logo no início da caminhada, aconteceu esse episódio. Os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus e não queriam que o povo de Deus passasse adiante. Logo no começo da caminhada, logo no começo daquele trajeto em direção à terra prometida, houve guerra contra o povo de Deus. E os irmãos imaginem, se fossem derrotados já na primeira batalha, foi o primeiro exército que
fez oposição direta com armas contra aquele povo que era um povo que não era treinado. Era um povo que era escravo até recentemente, não era treinado para a guerra, mas Deus havia dito, vão. Deus havia prometido, Deus iria abençoar aquele povo. Em obediência eles estavam indo. Porém houve guerra, logo de cara. Quando nós pensamos num evangelho mais moderno, é um evangelho que não admite muito a guerra, os problemas. Deus prometeu vitória, mas logo de início houve guerra. E a gente aprende algo aqui, que obedecer a Deus não nos torna isentos das guerras, das batalhas. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Se você toma uma decisão por Cristo, se você toma a decisão de obedecer a Deus, saiba que virão as guerras, que virão as batalhas. E o tipo de guerra que Moisés enfrenta logo no início era uma guerra interna. O que é uma guerra interna? Era uma guerra no meio do próprio povo. Os irmãos se lembram que quando eles saíram do Egito, na primeira oportunidade eles reclamaram que faltava pão. Nós falamos sobre isso domingo passado. E daí Deus disse assim, eu vou dar pão, vou fazer chover pão do céu para vocês. E teve o maná, mas já era uma guerra interna. Já era o próprio povo de Deus se lamuriando, reclamando. Dali a pouco eles queriam carne, Deus diz, eu vou dar carne para vocês, e manda as codornizes. E dali a pouco eles reclamaram, e disseram, mas nós vivíamos tão bem no Egito, a gente tinha carne à vontade, nós tínhamos pão, e agora Moisés nos coloca nesse deserto para nós termos sede, porque faltava água. E Deus dá ordem para Moisés e diz, olha, vai lá, sobe ali, leva os líderes, toque na rocha, e da rocha sairá água. E Deus dá água para o povo. Mas a primeira batalha que Moisés enfrenta era uma batalha ali dentro do próprio povo, porque faltava algumas coisas, faltava confiança, faltava fé, faltava firmar-se nas promessas, porque as promessas de Deus, elas não são promessas que dizem nos isentar das batalhas da vida. Quando eu me converti, tinha um cântico na igreja que dizia, a minha vida é um mar de rosas, a minha vida é um jardim em flor, a minha vida é cheia de paz, a minha vida é cheia de amor que não acaba mais, né? Então imagine um novo convertido, chega na igreja e pensa, agora a minha vida, né, é um mar de rosas, a minha vida é um jardim em flor, a minha vida é cheia de paz e cheia de amor que não acaba mais. E de repente vem os embates, vem as provações, vem as tentações, vem as lutas internas, porque dentro da igreja também existem problemas. Em quantas igrejas existem problemas? Uma vez alguém falou assim, eu quero encontrar uma igreja que não tenha um problema. Qual a resposta? No dia que você entrar lá, começam os problemas, né? Porque nós somos falhos, todos nós. E a igreja também trabalha como um grande hospital, que vai o quê? Trabalhar com as nossas questões, os nossos pecados, as nossas angústias, a nossa falta de conhecimento. E ali nós somos trabalhados por Deus. Então a primeira batalha de Moisés era uma batalha interna.
Mas daí veio também a batalha externa. Qual que era a batalha externa? Era o inimigo, os amalequitas. Não queriam que o povo seguisse. E a obediência a Deus implicava no povo seguir a viagem. E os amalequitas se levantam contra o povo de Deus. Diz ali no versículo 8 do capítulo 17. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus na minha mão. Eu gosto dessa palavra de Moisés, porque ele disse assim para Josué. Josué depois tornou-se o grande general daquele povo, né? Foi Josué que entrou na terra prometida como líder, sucessor de Moisés, mas Deus já estava preparando essa liderança. E no primeiro embate, Moisés diz assim: Josué, escolha aí homens que vão para a guerra, mas eu vou tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Não se vence uma batalha sem tomar posição. Ele se posicionou, e quando Moisés se posiciona, ele diz assim: pegarei a vara que o Senhor me concedeu. Os irmãos se lembram qual que era a vara? Quando Moisés estava resmungando, reclamando, dizendo: eles não vão acreditar em mim, falando com Deus: Senhor, quem é o Senhor? Qual o seu nome, para que o Senhor me envie? Porque eles vão perguntar. Quando Moisés estava falando: Senhor, eu sou gago, eu não consigo, eu sou pesado de língua. Deus falou assim: pega essa vara. E quando ele jogava a vara, se tornava uma serpente. Lembram disso? E aquela vara simbolizava o chamado de Deus, simbolizava a autoridade que Deus estava dando àquele homem. Quando Moisés vai falar com o faraó, ele faz esses sinais, e daí o faraó chama lá os magos, que nós acreditamos ser Janes e Jambres, que é mencionado lá em Timóteo, e eles repetem os sinais, e há aquele embate, mas há uma vitória ali da liderança de Moisés e Arão, e essa vara era símbolo dessa liderança. E Moisés, ele fala assim para Josué: quanto a mim, eu vou tomar posição, pegando a vara que o Senhor me deu como símbolo de autoridade. Ele sobe na colina. E para nós vencermos a batalha, irmãos, tem que se tomar posição. O que é tomar posição? Tomar posição é dizer: não importa o tamanho do exército, não importa o tamanho do embate, não importa o tamanho do problema interno, não importa o tamanho do problema que vem de fora, externo, eu tomarei posição, subirei a colina, olharei de cima, pegarei a vara da autoridade, do chamado, para vencer essa batalha. É interessante que houve uma época que Deus fez uma proposta para Moisés, né? Lembram da proposta que Deus fez? Porque o povo era tão resmungão, a cada momento o povo resmungava, né? Ou era falta d'água, ou era porque as águas eram amargas, ou era porque faltava pão, ou era porque não gostavam do maná, porque aquele maná era horrível, segundo alguns deles, né? Falava assim: esse maná que me enoja. Eles reclamam assim em relação a Deus. E um dia Deus, ele disse: eu vou destruir esse povo. Moisés, farei de ti, Moisés, uma grande nação. Vou começar de novo contigo, Moisés. O que Moisés respondeu?
Moisés falou assim: Senhor, perdoa esse povo, ou se não, risca o teu nome, o meu nome do teu livro. Que amor por aquele povo, né? Povo resmungão, reclamão, né? Um povo que já no começo da viagem já estavam daquela forma, e Moisés disse para Deus assim: Senhor, perdoa, ou senão me risca. Eu não quero ser o novo homem que vai dar origem a um novo povo, mas é esse povo imperfeito, esse povo pecador, esse povo que reclama. É este o povo para o qual o Senhor fez as promessas. É este povo que deve herdar a terra. E Deus perdoou aquele povo, apesar de ter sido trocado nesse episódio por um bezerro de ouro. Deus perdoou. Por quê? Porque Moisés, ele tinha tomado posição como líder, pegou a vara que era símbolo do seu chamado, subiu na colina, e junto com ele foram, vamos ler ali, versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Qual reclamação que se poderia fazer agora de Moisés, né? Poderiam dizer assim: poxa, enquanto o povo está lá, né, os homens lá na batalha, arriscando a vida, Josué lá liderando como general, está lá aquele líder em cima da colina. Está lá aquele líder com as mãos estendidas. Tem uma frase popular, que eu mesmo já falei, mas eu estou repensando. Que não faz muito sentido etimológico, né? Depois que a gente estuda a etimologia das palavras, a gente pensa assim: nossa, eu falei besteira, né? Que é a palavra oração, né? Porque se diz assim: orar e agir, né? Como se orar não fosse agir. Tem gente que diz assim: você não consegue fazer nada, então vai orar. Como se orar fosse não fazer nada. Poderia dizer assim: enquanto o Josué está lá na batalha, está lá o Moisés em cima da colina, com as mãos estendidas. Ainda levou 2 junto lá para ficar sem fazer nada. Arão e Hur. Mas diz a palavra de Deus que, olha o que diz ali no versículo 11 do capítulo 17. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Olha só, o poder da oração, da intercessão. Por isso que eu fico assim muito triste, né? Quando o culto de oração está minguado. Por quê? O culto de oração é o momento em que nós estamos com as mãos levantadas, intercedendo pelo povo. Porque é a intercessão que permite que as coisas continuem. Assim como na batalha aqui. Hoje eu tive uma notícia triste.
Porque embora eu não conheça o jovem que faleceu com 21 anos, um acidente de moto, ele era colega do Israel da piscina, né? Colega lá da piscina, lá da universidade, fazia educação física também, né? E foi andar de moto com 21 anos. Muitas vezes, não quero dizer que seja o caso, que Deus tem os seus propósitos, mas muitas vezes falta as mãos levantadas do líder, do povo de Deus, no alto da colina, intercedendo, orando, pedindo a graça, pedindo a proteção, pedindo as bênçãos de Deus. Moisés sobe lá e quando ele está com as mãos levantadas, a batalha é vencida. Quando baixa as mãos, eles eram derrotados. Arão e Hur pegam os braços de Moisés e seguram, um de cada lado. Diz assim, vamos ler. No versículo 12 diz assim: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nele se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Isto é, nós temos algumas lições aqui. A primeira lição é que a obra de Deus, não importa o tamanho do profeta, porque Moisés é considerado um dos maiores profetas, mas a obra de Deus é uma obra feita através da ação conjunta. Moisés dependia de Arão e de Hur para que segurasse os seus braços. Porque existe no meio do povo de Deus uma interdependência. Nós dependemos uns dos outros. E quando um se sente cansado, enfraquecido, o outro está segurando os seus braços. E é interessante aqui, né? Que ficava um de um lado, outro do outro lado. E Josué, lá embaixo, na batalha, na guerra. E se eles fraquejassem, Josué e o povo começavam a perder a batalha. Significa perder a batalha, é morrer gente, morrer soldados, soldados fugindo. E na medida em que juntos erguiam as mãos de Moisés, a batalha era vencida. E essa interdependência é importante, porque quando nós largamos as mãos uns dos outros, implicamos em derrota para a nossa vida, para a nossa casa, para os nossos filhos, para a nossa igreja, para o nosso bairro, para a nossa sociedade, para o evangelho. Mas quando nós mantemos as mãos levantadas, uns dos outros, nós mencionamos isso na sexta-feira, agora no culto de oração, quando eu mencionei assim, falando dos meus filhos, né? Quantas vezes vocês, quando os meus braços fraquejavam, vocês vinham e serviam de estímulo para que as mãos, os braços, continuassem levantados, intercedendo, porque existe na igreja essa interdependência. Outra coisa que nós aprendemos aqui no versículo 12, vamos ler, versículo 12 diz assim: quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse.
E aqui nós aprendemos uma coisa importante, que é que mesmo o maior líder, ele se cansa, né? O Ur e o Arão viram que Moisés estava cansado, arrumaram uma pedra que lhe serviu de banco para que Moisés se assentasse. E aqui nós temos um testemunho da fragilidade humana, porque a obra de Deus é feita com pessoas e com homens e com líderes frágeis. Por isso que a Bíblia fala, lá em Ezequiel, né, fala, e tu, como é que ele chama o Ezequiel? E tu, filho do homem. Por que filho do homem? Para lembrar que você é humano, que você é falho, que você é pecador, que você se cansa, que você tem problemas emocionais, problemas espirituais, problemas físicos, que é o homem. O homem é um ser totalmente dependente. E são esses homens frágeis e dependentes que Deus usa. Isso é muito interessante, né? Cada vez que Deus chama um profeta, um líder, um pastor, na Bíblia, o indivíduo, o que ele faz? Ele diz assim, opa, estou aqui, vai ser maravilhoso. Não. O que Jeremias respondeu quando foi chamado? Lembram? Está no primeiro capítulo. Jeremias diz assim, Senhor, eu sou apenas uma criança. Era o que ele dizia. Daí Deus responde, desde o ventre eu te separei e te dei por profeta para as nações. Quando Deus chama Moisés, o que ele diz? Senhor, eu não sei nem falar. Eu fiquei muito feliz domingo passado, quando Israel deu uma de Moisés, né? Ele disse assim, eu estou triste, porque às vezes eu sinto que eu não sei nem falar. Mais ou menos isso, né? Ele disse assim, eu queria, né? Mas Deus tem usado. E eu pensei assim, Moisés, surgindo aí. Porque a maior demonstração de que você está apto é porque você se sente inapto. Quando Eliseu foi chamado, o que ele disse? Eliseu, deixa primeiro eu lá enterrar meu pai. E daí Deus disse assim, pega esses... Porque ele estava arando, né, com uma junta de bois, arando a terra, que é outra coisa, né, que Deus nunca chama ninguém desocupado, tá? Deus sempre chama alguém que está trabalhando. Que às vezes a pessoa pensa assim, o cara não faz nada, então Deus está chamando ele. Não, Deus nunca chamou ninguém desocupado, sempre chamou alguém que está trabalhando. Aí estava lá ele arando, Deus disse para ele, pega então essa junta de bois aí, e esse arado, faça uma fogueira e um sacrifício. Dizer, pega teu instrumento de trabalho, quebra ele tudo, transforma em lenha. Porque eu tenho uma obra para você. E esses bois que puxam o teu arado, é para sacrifício. Que eu tenho uma obra para você. Quando Deus chama o apóstolo Paulo, no primeiro ímpeto de Paulo, ele foi para Jerusalém lá, se encontrar, né, com os apóstolos, porque ele era um grande homem, Paulo. Ele era uma pessoa famosa, um grande líder. Ele pensou, serei recebido. Sabe o que aconteceu? Ele não foi nem recebido. O povo fugia dele, tinha medo dele.
Deus pega ele, tira dali e diz, ó, vai para a Arábia. E ele fica lá na Arábia, aprendendo a ser humilde, buscando a Deus. Jesus vai passando para ele o ensino do Evangelho aos gentios. Só depois de muito tempo ele volta. E ainda encontrou muita dificuldade de achar uma igreja que o aceitasse. Os irmãos já pararam para pensar que Paulo encontrou uma dificuldade enorme para achar uma igreja que o aceitasse? Paulo, até que teve uma igreja lá. Qual igreja? Lembra? Capítulo 13 de Atos. A igreja de Antioquia, que deram uma oportunidade para Paulo, porque Barnabé foi atrás de Paulo e disse, venha, e apresentou Paulo à igreja de Antioquia, e lá ele serviu como líder na igreja de Antioquia. Mas foi útil quando achou que seria inútil. Nós somos frágeis. Arão e Hur colocaram uma pedra para que Moisés sentasse e ficaram segurando as mãos dele. Que estado de dependência, né? Vocês gostariam de passar por uma situação dessa, de tão exaustos e cansados que alguém tem que colocar vocês sentados numa pedra e ficar segurando? Para que vocês continuem? Moisés. Outra coisa que aprendemos, ninguém poderia sair da sua posição, né? Tinha Arão de um lado, se ele largasse o braço de Moisés, saía da posição, ficava só. Tinha o Hur do outro lado, se o Hur largasse o braço de Moisés, o que aconteceria? Derrota. Para quem? Para todos. É o estado de interdependência. Outra coisa interessante que nós aprendemos, além de tudo, para nós encerrarmos, eu fiquei pensando assim, quem que é esse Hur, hein? Fiquei pensando assim, olha, Deus está falando com essa mensagem ao meu coração, porque primeiro Deus fala ao profeta, né? E eu pensei, vou ver quem que é esse Hur. E daí comecei a pesquisar sobre Hur. E tem muita besteira, então não acreditem em tudo que falam lá, se você for para a internet, porque existem erros que a gente chama até de anacronismos, né? Colocando o Hur em outro tempo. Porque não é porque existe um Hur na Bíblia que todos os Hur que apareceram na Bíblia sejam a mesma pessoa, né? Mas daí eu comecei a pesquisar sobre o Hur, daí a tradição, talvez seja o mais correto de tudo, a tradição não está na Bíblia. Diz assim que ele era o marido de Miriam. Daí eu pensei assim, marido de Miriam, se Hur é mais ou menos da idade de Josué nessa época, e Miriam era a irmã mais velha de Moisés, e Moisés começou o ministério com 80, era um casal estranho, né? Para aquelas épocas, pelo menos, em termos de idade. Uma mulher com mais de 80 e o rapaz de 40. Então, eu pensei o seguinte, a tradição diz que ele era marido de Miriam. Depois dizia que era um dos reis de Midian. Eu pensei assim, mas os reis de Midian foram derrotados justamente pelo povo de Deus, ele fazia parte do povo de Deus, então não é esse Hur.
Daí aparece um outro Ur, filho de Caleb. Até poderia, mas ele teria que ser muito novo nessa época que segurou o braço de Moisés. E Deus me falou assim, esse Ur não teve nem o privilégio de ter a sua biografia bem comentada, né? Porque todos os grandes da Bíblia, aparece quem é o pai, quem é a mãe, o que fizeram, a descendência, nome dos filhos, esse cara não aparece nada. E o que aparece é meio nublado. E a gente aprende algo aqui ou não? Aprendemos o seguinte, que obedecer a Deus e fazer a obra de Deus nem sempre significa que você vai ser protagonista. Nós vivemos uma época em que todo mundo quer ser protagonista, né? O pessoal da autoajuda, né? Se você pegar um videozinho de autoajuda na internet, seja do David Leonardo, seja sei lá de quem aí, que tem um bando de autoajuda, o que eles dizem, né? Uma frase que a gente até dá risada, seja protagonista da sua própria história. Já ouviram isso, né? Seja protagonista da sua própria história. Isso daí é frase típica de autoajuda, né? E nós vivemos numa época que todo mundo quer ser protagonista. Todo mundo quer ser o líder que aparece. Todo mundo quer ser o líder que é demonstrado e destacado como o grande. E apesar da grande ação de Ur nessa história, evitando a derrota do povo de Deus e servindo ali como sustentáculo apenas dos braços de Moisés, a obra dele foi grande. Mas o protagonista foi um cara sentado numa pedra, cansado que não aguentava com os braços. Porque esse protagonista, cansado, exausto, que não aguentava com os braços e cujas pernas tremiam de cansaço, que lhe precisaram dar uma pedra para sentar, ele era um indivíduo que tinha uma relação especial como intercessor diante de Deus. Fazer a obra de Deus nem sempre é ter o protagonismo. Tem uma história do reverendo Moody, que diz que tinha uma velhinha que, todo lugar que ele ia, a velhinha sentava no primeiro banco e dormia. E a velhinha morreu. E alguém chegou para ele, aquela velhinha que ficava bem na tua frente, dormindo enquanto você pregava, morreu. Agora você está mais livre, né, de ter esse impacto, de ver alguém dormindo durante suas pregações. E o Moody disse assim, aquela velhinha era a velhinha que sustentava o meu ministério, e quando ela fechava os olhos ali, que você imaginava que ela estava dormindo, ela estava intercedendo por mim. Eu tenho uma perda irreparável no meu ministério. Ela não era protagonista. Ela poderia ser vista até como estorvo por alguém. Mas para aquele pregador, ela era o sustentáculo em oração do seu trabalho de evangelização. Por isso ele se torna um dos maiores pregadores.
Nem sempre nós seremos protagonistas. E o importante é nós querermos ser úteis. Não sabemos se ele era realmente marido de Miriam, não sabemos se ele foi rei de uma cidade de Midian, não sabemos se ele era realmente filho do Caleb, mas uma coisa nós sabemos, ele foi usado por Deus. E eu creio que o pedido de cada um de nós, hoje deve ser assim: Senhor, eu não sei falar, que nem disse Jeremias, né? Eu sou pesado de voz, de língua, que nem disse Moisés, né? Senhor, eu tenho que esperar a história acontecer na minha família, lá com o meu pai, para depois seguir. E Deus fala, ó, pega aí o que você está fazendo, transforma num sacrifício e siga-me. A única coisa que Deus quer é esse, siga-me, obedecido. É a submissão em fazer. Se for para catar um papel no chão e colocar na lixeira na casa de Deus, que seja o melhor exercício de limpeza que você faz em toda a sua vida, porque é para o Senhor. Se for servir de porteiro, que seja o melhor porteiro. Se for para fazer café, que seja o melhor café. A Bíblia diz assim que tudo quanto fizermos, devemos fazê-lo para glorificar a Deus. Algumas vezes, hoje eu sinto falta do Cristiano, ele estava viajando, né? Com a esposa, ele foi para Santa Catarina, não sei se já retornou. O Carlos, né? Também não está. E cada vez que eu olho e não vejo, quando não vejo as irmãs, né? Eu sinto assim, ó. Daí Deus me cutuca e diz assim, ergue esses braços. E eu faço, mas às vezes acontece isso. Algumas vezes. Eu me lembro quando, todo mundo já conhece a história de trás para frente, quando eu levei uma rasteira de um colega, ministro, pregador, pastor, eu fiquei muito desanimado. Os meus braços, ó, chegaram assim. E eu me lembro que eu não tinha casa para morar, fui morar de favor na casa do pai da Giane, lá na Trindade, e a minha mãe trabalhava no INSS, e eu cheguei lá um dia, e ela olhou para mim e disse assim, o que está acontecendo com você? Lembra? Como é que eu estava? Não era aquele Ismael, né? Eu estava sujo, mal arrumado. Eu sempre fui muito vaidoso, queria usar uma... né? Hoje eu estou vaidoso que eu quero perder aqui uns quilinhos a mais e tal. Mas eu gostava de estar com, né, a roupa bem arrumadinha e tal. E estava lá, maltrapilho, sujo. Aquela calça até meio rasgada, mas estava pouco ligando. Barbudo, né? Cabelo já cobrindo as orelhas, meio com aquela cara assim. E a minha mãe falou assim, você precisa, o que está acontecendo? Ela achou estranho, né? Mas daí eu voltei lá, nem me toquei, né? Não dei bola porque ela falou.
Deus teve que falar comigo. E eu acordei, sabe como? Que eu acordei para o meu ministério e para o Senhor, no meio de uma favela, sujo, barbudo, quando alguém me pediu para carregar um armário velho, caindo aos pedaços, que normalmente eu jogaria na caçamba, no lixo, mas alguém precisava, tudo bem, pediram para eu ajudar, eu estava carregando lá, ajudando, né, no meio, e daí Deus falou assim, que situação, o que você está fazendo aí? Pastor, formado, pregador, carregando não sei se é palavrão isso, uma bagaça, acho que não é, né? No meio de um favelão, sujo, barbudo, fedendo, sovaco. Eu me olhei, pensei, Deus me livre. Entreguei lá o que tinha que entregar, lá ajudei os caras, né? Era um ato de ajuda. Falei, vamos picar a mula desse lugar. Arrumei uma casa, se não me falha a cronologia, foi ali naquele conjunto aristocrata. Nem sei como é que foi isso, porque o conjunto aristocrata é um conjunto assim de gente rica. Acho que Deus queria me puxar a orelha, porque alguém nos alugou uma casa lá mais barato, sabe? E daí eu fui morar lá no aristocrata, daí eu pensei assim, o que é isso, né? Daí, eu não vou contar o resto da história, mas Deus me deu algumas coisas, Deus nos abençoou e acabei comprando aqui. Mas Deus teve que dizer, o que você está fazendo aí? Teve aquele episódio também, né, em que eu fui convidado para pregar e não tinha dinheiro para chegar até a igreja, já contei para os irmãos, e eu andei 24 quilômetros para chegar até aquela igreja, para poder pregar o Evangelho da graça de Deus, para o qual eu fui chamado. Mas eu quero dizer que existem momentos que os braços querem. Elias, ele uma vez deitou debaixo de uma árvore, pediu a morte. Ele tinha dito ao Senhor, Senhor, só eu que sobrei. O que Deus falou para Elias? Que Deus ainda tinha reservado 7.000, que não haviam dobrado os seus joelhos diante de Baal. Tinha mais gente. Ele sentia-se só. Os braços já estavam assim. Queria morrer. E Deus o arranca de debaixo daquela árvore e diz para ele seguir o caminho, depois de se alimentar. Pois ele entra na caverna e a voz do Senhor diz para ele sair da caverna. E quando ele pensava que estava tudo acabado, Deus olha para ele e diz assim, eu tenho um profeta para que você unja, que era Eliseu, lembra? E tenho 2 reis para que você unja também. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma obra para você fazer. Hoje eu quero convidar a cada um, a lembrar da nossa interdependência. É um segurando os braços dos outros. E que ninguém largue as mãos uns dos outros, no cumprimento da obra que Deus tem para nós. Independente das batalhas internas ou externas, como no caso de Moisés. Independente de protagonismo
ou sem protagonismo, mas fazendo a obra do Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz, e ela, quando sai dos lábios do pregador, é para ele, assim como é também para todos. Peço então a Deus, continue nos abençoando. Continue abençoando essa obra, esse trabalho, nos capacitando, nos ungindo, possibilitando a nós, ó Deus, fazermos aquilo que o Senhor quer tão somente. Temos o sonho, ó Deus, de abrirmos um trabalho em outro lugar também. Pedimos que o Senhor abra também para nós todos os recursos. Em nome de Jesus. Amém.